Na videoaula de hoje, eu vou apresentar os procedimentos de cálculo ainda de pilares intermediários submetidos à compressão centrada, mas agora a seção transversal será a forma de um L. Então, para isso, inicialmente, nós precisamos calcular a posição do centro de gravidade da seção transversal. Então, primeiro passo, centro de gravidade. Dividiremos a seção transversal em dois retângulos, cujas posições dos centros de gravidade já são previamente conhecidas, e montaremos uma tabela para encontrar a posição do centro de gravidade da seção composta. Então, vamos chamar aqui de retângulo 1 e aqui de retângulo 2. No retângulo 1, a posição do centro de gravidade já é conhecida. Ela está no eixo, na direção do eixo Y, ela está a uma distância de 30 centímetros. E a seção 2, em relação ao eixo X, na direção do eixo Y, está a uma distância de 10 centímetros. Já na direção horizontal, o retângulo 1 está a uma distância de 10 centímetros do eixo Y, e o retângulo 2, o centro de gravidade, está a uma distância de 40 centímetros do eixo Y. Montaremos, então, a seguinte tabela. Então, o retângulo 1, que eu chamaria aqui de parte 1, e o retângulo 2 de parte 2. O centro de gravidade na direção horizontal do retângulo 1 está a uma distância de 10 centímetros do eixo Y. O centro de gravidade do retângulo 2 em relação ao eixo Y está a uma distância de 40 centímetros. Na direção Y, o centro de gravidade do retângulo 1 está a uma distância de 30 centímetros do eixo X e o retângulo 2 a uma distância de 10 centímetros do eixo X. A área de cada retângulo, respectivamente, são 1.200 centímetros quadrados e do retângulo 2, 800 centímetros quadrados. A multiplicação da segunda e a quarta coluna, xi vezes AI, vai dar 12.000 para o retângulo 1 e 32.000 para o retângulo 2. A multiplicação da terceira coluna com a quarta coluna vai dar 36.000 para o retângulo 1 e 8.000 para o retângulo 2. Com isso, nós podemos determinar o centro de gravidade, né, as coordenadas do centro de gravidade da seção composta, que será, no caso, na direção horizontal, será o somatório de xi vezes AI sobre o somatório de AI, no caso do eixo Y, yi vezes AI sobre o somatório de AI. Isso vai ser igual a 12.000 mais 32.000 dividido por 1.200 mais 800. Então,
o numerador é 44.000, o denominador 2.000, isso vai dar 22 centímetros. A posição y do centro de gravidade será 36.000 mais 8.000, dividido novamente por 1.200 mais 800, 22 centímetros. Essas são as coordenadas do centro de gravidade da seção composta. Com isso, nós podemos determinar agora os momentos de inércia dessa seção em torno dos eixos x e y. Então, aí, como a seção é simétrica, a inércia em torno de x será igual à inércia em torno de y. A inércia em torno de x, por exemplo, será a soma da inércia do retângulo 1 com a do retângulo 2. A inércia do retângulo 1 será igual a base 1 vezes B1 vezes H1 elevado ao cubo sobre 12, mais B1 vezes H1 multiplicado pela distância vertical do centro de gravidade do retângulo 1, menos a distância vertical do centro de gravidade da seção composta. E x2 será igual a B2 vezes H2 ao cubo sobre 12, mais B2 vezes H2, agora, y, centro de gravidade, menos y2. Então, substituindo os valores, nós temos no retângulo 1, base 20, altura 60, elevado ao cubo sobre 12, mais 20 vezes 60, multiplicado pela posição vertical do centro de gravidade do retângulo 1, será 30, menos 22, elevado ao quadrado. Aqui, elevado ao quadrado, igual a 360.000 mais 76.800. Então, a inércia do retângulo 1 em torno do eixo x já está calculada. A inércia do retângulo 2 em torno do eixo x será agora base, que é 40, vezes a altura, que é 20, elevado ao cubo sobre 12, mais 40 vezes 20, vezes a distância vertical da seção composta, que é 22, menos 10 ao quadrado. Isso aqui resulta em 26.667, arredondando, mais 115.200. Então, a inércia total será igual a somatório desses valores, 578.677, arredondando, centímetros elevado à quarta. Então, essa é a inércia da seção composta em torno do eixo x, que é igual à inércia em torno do eixo y. Com isso, nós podemos passar para a verificação, né, da esbeltez da seção, considerando agora os seguintes parâmetros. Esse pilar está submetido a uma carga de 1.000 kN. O FCK do concreto é igual a 30 megapascal. O desnível geométrico, pé direito, são 6,50 metros. O cobrimento do aço é igual a 3 centímetros. E agora podemos calcular a esbeltez. Então, a direção em torno de x será igual à direção em torno de y. Então, basta calcular uma vez só. Então, lambda será igual a K vezes LF sobre I. K vai ser igual a 1. Estamos aqui na vinculação rótula-rótula.
vezes 650 em centímetros dividido por I, que é o raio de giração. O raio de giração vai ser a raiz quadrada da inércia sobre a área. A inércia, em qualquer das direções, é a mesma, vai ser 578, 670 por 2.000, que é a área da seção transversal. Isso vai dar 17,01 aproximadamente. Então, o numerador aqui, 17,01, nós temos um esbeltez de 38,21, maior do que 35. Então, o pilar é medianamente esbelto. Então, podemos agora calcular as excentricidades. As excentricidades, seguindo o roteiro apresentado na última videoaula, nós consideramos que, como ainda se trata de um pilar de centro, a excentricidade de primeira ordem é igual a zero, porque não há momentos de primeira ordem. Então, a excentricidade de primeira ordem é igual a zero. Excentricidade acidental será igual a 1 sobre 200 multiplicado pelo comprimento de flambagem sobre 2. O comprimento de flambagem, nesse caso aqui, é igual ao pé direito, que é igual a 6,5. Então, resulta em 0,01625 metros na seção intermediária. A seção de extremidade, o valor é dobrado, então vai ser 0,0325 metros. A excentricidade mínima, por sua vez, será igual a 0,015 mais 0,03 multiplicado por H sobre 100, sendo H em centímetros. Então, eu vou considerar aqui H igual a 60 centímetros. Então, substituindo na fórmula, nós teremos 0,015 mais 0,03 multiplicado por 0,6. Então, a excentricidade mínima será igual a 0,033 metros. Quer dizer, um valor pouco maior do que a excentricidade acidental na seção de extremidade. Então, a excentricidade mínima é maior do que as excentricidades de primeira ordem, então prevalece a excentricidade mínima. A excentricidade de segunda ordem, já que se trata de um pilar medianamente esbelto, nós precisamos calculá-la pela mesma expressão já apresentada. Então, a excentricidade de segunda ordem será igual a LE ao quadrado sobre 10 multiplicado por 0,05 sobre Ni mais 0,5 vezes H. Ni é um parâmetro, força normal reduzida, é fórmula NK vezes 1,4 dividido por AC, que é a área bruta da seção de concreto, multiplicado por FCD, como nós já vimos. Isso aqui vai dar 1.000 quilonewtons vezes 1,4 dividido pela área da seção de concreto, que são 2.000 centímetros quadrados, multiplicado por FCD. FCD é FCK dividido pelo gama C, vai dar 2,14 já em quilonewton por centímetro quadrado, para que a gente possa cortar as unidades. Ó. Então, Ni será igual a 0,327. Então, esse valor vem para a expressão. Substitui aqui o Ni por 0,327, H por 0,6. Nós estamos aqui em torno do eixo X. O LE é 6,5. Então, essa excentricidade será igual a 0,0425 metros. É a excentricidade de segunda ordem. Então, a excentricidade total será igual a excentricidade mínima mais a excentricidade de segunda ordem.
Então, o valor será igual a 0,033 mais 0,0425. Então, a excentricidade total será igual a 0,0755 metros. Observe como a seção é simétrica, o que se aplica em torno do eixo X se aplica em torno do eixo Y. As situações de cálculo, então, são as seguintes. A excentricidade calculada em torno de x será 0,0755 metros em torno do eixo x e em torno do eixo y o mesmo valor. Observe que a geometria é simétrica e o carregamento também. Então, para encontrar o valor da taxa mecânica de armadura, nós teríamos dificuldade se fôssemos procurar um ábaco. Então, o que eu sugiro é nós utilizarmos um aplicativo chamado Obliqua 1.0, porque o objetivo aqui é apresentar uma alternativa com relação ao uso de programas como o CIPECAD e o TQS, que calculam isso facilmente. Então, utilizando esse aplicativo Obliqua, nós iremos determinar facilmente a taxa geométrica de armadura, o ρ. Esse programa foi desenvolvido na Universidade Federal do Paraná, pelo Centro de Estudos de Engenharia Civil, no ano de 2001, pelos engenheiros Cícero Augusto Volman Zandoná, Maria Fernanda Figueiredo de Oliveira, os professores Marco Antônio Marino, PhD, e Sérgio Schier, doutor em engenharia. Então, eu preciso aqui lançar os meus esforços solicitantes. Eu vou lançar aqui o esforço normal, no sentido negativo aqui, o sentido sinal negativo, melhor dizendo, porque o sentido é contrário da imagem, e os valores de cálculo. E como a seção é simétrica, eu preciso lançar aqui o momento fletor de cálculo, relativo à excentricidade total calculada. Ora, excentricidade é a relação entre o momento fletor e a força normal. Então, o momento fletor é o produto entre a excentricidade e a força normal. Então, 0,0755 vezes 1000 dará um momento de serviço de 75,5 kN. Como se procura o valor de cálculo, o programa exige o valor de cálculo, eu tenho que entrar aqui com 105,7 kN, que é a unidade que ele pede. Então, como eu já fiz isso, eu vou abrir aqui o arquivo. E está aí os valores de cálculo definidos, né, nos dados de entrada, as dimensões geométricas da seção L com o concreto parametrizado, o ACA50, e eu lancei aqui as 5 camadas de armadura, onde eu escolhi aqui a bitola de 12,5 milímetros. Então, fazendo-se essas parametrizações, eu gero o gráfico e o aplicativo me apresenta aqui um ponto de equilíbrio com uma taxa geométrica de armadura de 0,98%. Se eu lançasse aqui com 10 milímetros, talvez a taxa pudesse até ser menor. Então, gerar continua em equilíbrio e a taxa geométrica de armadura caiu para 0,63. Então, vamos adotar 0,63% de taxa geométrica de armadura. Então, se ρ é igual a 0,63%,
a nossa área de aço será igual a 0,63 vezes 2.000 centímetros quadrados, que é a área bruta de concreto. Então, dá 0,63 sobre 100 vezes 2.000. Daria 12,6 centímetros quadrados. Observe que o ρ mínimo é 0,4% da seção bruta e o ρ máximo 8% da seção bruta, porque considera as emendas por traspasse. Então, o 0,63% está atendido. Podemos agora partir para o detalhamento, considerando aqui, ó, 12,6 dividido por 0,8, 15,75, 16 barras de 10. Essa será a nossa armadura. Então, 6, detalhamento. Então, está aí detalhada a nossa seção transversal, são 16 ferros de 10 de armadura longitudinal. A armadura transversal será adotada 6,3. E esse espaçamento aqui, ó, E1 será 60 centímetros menos 2 vezes 3 do cobrimento de cada lado, menos 2 vezes 0,63, menos 5 vezes 1 centímetro, 10 milímetros, dividido por 4, que é igual a 60 menos 6, menos 2 vezes 0,63, menos 5, dividido por 4. Vai dar 11,94 centímetros aproximadamente, 119,4 milímetros. Já a distância, que aqui eu vou chamar de E2, será igual a 20 centímetros menos 6 menos 2 vezes 0,63 menos 2 vezes 1. 20 menos 6, menos 2 vezes 0,63, menos 2. Então, deu 10,74 centímetros, 107,4 milímetros. O espaçamento entre barras longitudinais será o maior valor entre 40 milímetros, 4 vezes fiel. 4 vezes 10 dá 40 milímetros, novamente, ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado. Considere aqui brita 3. Brita 3 tem uma dimensão máxima de 38 milímetros, 1,2 vezes 38 vai dar 45,6 milímetros. Então, o E aqui será 45,6 milímetros. Nós estamos aqui com 119 e 107, então espaço suficiente para passar o vibrador de imersão e o concreto. Com relação aos estribos, o espaçamento dos estribos será o menor valor entre 30 centímetros, a menor dimensão do pilar, que é 20, ou 21 fiel para aço CA25 ou 12 fiel para aço CA50 e aço CA60. Então, 12 vezes 10 vai ser igual a 120 milímetros. Então, nós temos aqui estribos com espaçamento de 12 centímetros. Então, 6,3 a cada 12. 6,3 a cada 12. Nós precisamos aqui detalhar também o estribo poligonal.
E, por fim, o detalhamento longitudinal do pilar, das armaduras do pilar. 16 φ de 10, comprimento 6,50, aqui 0. Então, descontando o comprimento, vai ser 647 de comprimento de armadura. O arranque 30 na base. Então, considere aqui 50 centímetros. Então, mais 0,5. Profundidade aqui de nível do terreno aqui. Menos 1. Então aqui nós teremos aqui um comprimento de arranque da faixa de, são 16 ferros de 10 com então, 177. Por fim, o detalhamento do pilar. Então tá aí o desenho das armaduras longitudinais do pilar, o desenho dos arranques, quantidade, bitola e comprimento, e o espaçamento do estribo aqui de 12 centímetros. Então, φ de 6,3 a cada 12 centímetros. Na próxima videoaula falaremos de pilares submetidos à flexão composta normal. Até lá!